saudações virtuais a todos, na qualidade de docente da UFPB e membro da comissão organizadora do Control-E 2020, que tem como tema Educação do Futuro, Tecnologias e Pessoas para Transformar o Mundo. Eu tenho a honra de mediar a mesa redonda intitulada Tecnologias Educacionais que Transformam o Mundo, que terá como convidados os professores Tícia Cassiani, da UFPE, Eliane Schlemer, da Unicinos, e Tiago Maritan, da UFPB. Professores, desde já, sejam bem-vindos ao Control-E 2020. A professora Tícia Cassiani é graduada em Fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre e doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, professora do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, coordenadora do Centro de Estudos de Linguagem, membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem e membro do Grupo de Pesquisa TICC, Tecnologias Inovadoras em Computação e Comunicação. Seus temas atuais de pesquisa são educação inclusiva, impedimentos comunicacionais relacionados à deficiência motora e ou intelectual, comunicação alternativa e aumentativa, alfabetização e letramento da pessoa com deficiência. A professora Eliane Schlemer é pós-doutora em Educação pela Universidade Aberta de Portugal, na temática Ecossistemas de Inovação na Educação e Cultura Híbrida Multimodal. Doutora em Informática na Educação e mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bacharel em Informática pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Atualmente, ela é professora pesquisadora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação na Unicinos e líder do Grupo de Pesquisa Educação Digital. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e avaliadora ad hoc da CAPES, CNPq e FAPERGS. Professor Tiago Maritan possui graduação e mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é professor do Centro de Informática e pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Aplicações de Vídeo Digital, o LAVID, da UFPB. Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora, do CNPq, ele coordena o projeto Suite V-Libras Web, Cinema e Dispositivos Móveis, referenciada e adotada em mais de 500 mil páginas, incluindo os sites do Governo Federal, da Câmara Federal, do Senado Federal. Com o V-Libras, o professor recebeu o Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web 2016, todos@web 2016, oferecido pelo CGI.br e NIC.br, na categoria Aplicativos Tecnologia Assistiva, e o prêmio Latam Smart City Award 2018, na categoria Sociedade Equitativa e Colaborativa. Foi também um dos autores do projeto da norma técnica ABNT 15610-3, que especifica o padrão de transmissão de Libras no Sistema Brasileiro de TV Digital, baseado no V-Libras. Tem experiência nas áreas de acessibilidade em sistemas computacionais, tecnologia assistiva, sistemas multimídia distribuídos e TV digital. Professores, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Control-E 2020. Vamos iniciar esta mesa redonda ouvindo a exposição da professora Eliane Schlemer. Ok, uma boa tarde a toda. Obrigada, Levian. Agradeço à Universidade Federal da Paraíba pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com os colegas nessa mesa para discutir justamente essa questão que envolve
as tecnologias educacionais que transformam o mundo. Eu vou começar falando de um projeto de pesquisa que a gente desenvolve, que se chama A Cidade como Espaço de Aprendizagem. Esse projeto, ele tem origem em resultados de uma pesquisa anterior, que nós desenvolvíamos no Grupo de Pesquisa em Educação Digital, GPEDU, cadastrado no CNPq, que se chamava Games e Gamificação na Educação. Então, era um projeto vinculado à graduação, onde trabalhávamos com alunos do curso de Jogos Digitais e da Pedagogia, e especialmente no âmbito da pedagogia, numa atividade acadêmica que se chamava Ensino e Aprendizagem no Mundo Digital, onde essas alunas eram, então, desafiadas a irem para os espaços das escolas e identificar como é que a tecnologia estava presente e como é que ela estava sendo apropriada no campo da educação. Da mesma forma, no curso de Jogos Digitais, numa atividade acadêmica que se chamava Contextos em Jogos Digitais, esses estudantes eram desafiados, então, a ir para diferentes contextos da sociedade, a fim de identificar como é que os jogos se faziam presente nesse contexto, se faziam presente, e onde não se faziam presente, por que não se faziam presente. Bom, esse projeto possibilitou nós identificarmos uma carência muito grande no campo da educação básica, no que se refere à apropriação das tecnologias digitais, de diferentes tecnologias, nos processos de ensino e aprendizagem. Bom, o que acabou acontecendo? Nessa mesma época, isso foi lá por 2015, 2016, quando as alunas da pedagogia, então, começaram a ir para a escola, fazer essa leitura do contexto da escola e pensar de que forma as tecnologias digitais poderiam ajudar a solucionar algum problema identificado na escola, surgiu o Pokémon GO. Então, naquele momento, nós saímos com diferentes grupos de crianças, tanto de escola pública quanto privada, e diferentes idades, né, crianças e adolescentes, pela cidade, para tentar entender como é que eles significavam a cidade, ou seja, quais eram os sentidos atribuídos pelas crianças e pelos adolescentes à cidade. Enfim, né, se fala tanto em cidadania, e como é que isso aparece no contexto da escola, né? Nós trabalhamos uma educação para a cidadania, como se fosse algo externo, ou nós trabalhamos do ponto de vista de uma educação cidadã. E quando a gente transitou com essas crianças pela cidade, a gente se deu conta que elas não tinham um vínculo de reconhecimento da cidade. Por que isso acontecia, né? Nas crianças de uma classe social mais elevada, os pais levam de casa para a escola, da escola para o curso de idiomas, para a aula de música, ou seja, o deslocamento das crianças se dá ponto a ponto. Elas não transitam pela cidade, elas não se apropriam da cidade. Por outro lado, em crianças em zona de vulnerabilidade social, o que acontece? Em função também da segurança, né, porque os espaços públicos normalmente são ocupados pelo tráfico, né, ou outros problemas que a gente tem, essas crianças também não transitam, né? Quando elas são menores, os pais acompanham a pé ou de bicicleta, né, até a escola e voltam para casa. Então, a cidade, a perspectiva da cidadania, ela não adquire um sentido para essas crianças. Então, nesse momento, a gente começou a pensar, bom, como é que a gente pode trabalhar numa perspectiva de uma educação cidadã mais emancipatória e a partir daquilo que engaja essa geração, que são os jogos e a gamificação. Bom, o que acontece a partir disso? Nós estabelecemos uma parceria com a rede pública municipal de São Leopoldo e com o curso de graduação em pedagogia, o curso de Jogos Digitais, o programa de pós-graduação em educação, né? Então, a gente envolvia não somente as crianças e os adolescentes da escola básica, mas também os alunos em nível de graduação, de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Bom, o que acontece? Quando a gente pensa em ampliar os espaços de aprendizagem para além da sala de aula, como no nosso caso o espaço era a cidade,
a gente também precisa entender que a formação do professor ela tem que acontecer de uma forma articulada, né? Porque muitas vezes as crianças têm um trânsito muito tranquilo entre as tecnologias, mas para se comunicar e para se divertir, né, no campo dos jogos, enfim, do que necessariamente vinculado a uma perspectiva de ensino e aprendizagem. Bom, o que começou a acontecer? Enquanto nós trabalhávamos com essas crianças e esses professores, né, nesse trânsito pela cidade, a fim de identificar, bom, o que é problema, né, o que emerge dessa cidade e que me instiga, eu como pessoa que vive nessa cidade, nós começamos a trabalhar com a formação dos professores. Por quê? Porque esses professores, na época que eles foram formados, a maior parte não tinha tecnologias digitais, né? Então, eles precisam vivenciar uma prática com tecnologia digital para conseguir atribuir sentido, para que eles possam, então, realizar uma mediação pedagógica competente nesse contexto. A partir disso, começamos, então, a trabalhar no que a gente vem chamando de 5 dimensões da formação docente. A primeira dimensão da formação docente é o docente enquanto sujeito da aprendizagem, ou seja, quando eu aprendo a tecnologia digital, o que isso muda na minha maneira de aprender? A segunda dimensão é, bom, se eu consigo identificar o que essas tecnologias mudam na minha forma de aprender, como é que eu posso, a partir disso, ajudar outras pessoas a aprenderem? É a segunda dimensão, que é a prática pedagógica. A terceira dimensão está vinculada à socialização com os pares. Ou seja, a partir do momento que eu aprendo, né, e que eu também sou capaz de desenvolver uma prática pedagógica com essas tecnologias, como é que eu consigo trabalhar com meus pares no sentido de compartilhar e ajudar eles também nesse processo? Por que essa dimensão é importante? Porque quando o professor desenvolve a prática pedagógica dele com crianças e adolescentes, ou mesmo no ensino superior, ele tem um nível de problematização que é feito. Agora, quando eu tenho que compartilhar aquilo que eu sei com meus pares, o tipo de problemática, ela é distinta, ela é num outro nível. Então, é importante que o professor também se sinta instigado a refletir para além do processo de aprendizagem dele, da prática pedagógica, mas também ele num contexto de inter-relação com os demais professores e as áreas do conhecimento. A quarta dimensão seria a sistematização daquilo que é desenvolvido, daquela prática, daquela metodologia. Por quê? Porque o professor, ao desenvolver, no nosso caso, o que a gente vem chamando de metodologias inventivas, né? A gente tem como base a cognição inventiva da Virginia Kastrup. O que acontece? O professor, ele desenvolve teoria. E como é que ele vai, então, sistematizando isso a ponto de depois poder compartilhar? E a quinta dimensão é, devido a essa abertura, né, dessa perspectiva do aprender além de portas, a inter-relação que se faz com o governo, com instituições, com empresas, enfim, todo esse ecossistema que se articula dentro de uma proposta educacional que amplia os espaços de aprendizagem para além da sala de aula, né? E o que aconteceu agora com a pandemia? Isso se tornou ainda mais visível, né? Por quê? Porque o fato de nós estarmos em isolamento físico, eu digo que é físico e não social, porque nesse momento nós estamos aqui conversando, né? E as crianças e os adolescentes continuam se socializando, só que eles não podem se deslocar, eles estão dentro de casa. Mas a interação, ela continua pelos meios digitais virtuais. Então, por exemplo, eu não posso estar fisicamente presente no mesmo espaço geográfico, mas eu posso estar telepresente, como é o caso que eu estou aqui. É a minha própria imagem, a minha própria voz que está chegando remotamente. Ou eu posso ainda ter uma presença digital através de um perfil numa mídia social, de um avatar no mundo virtual, ou ainda de um personagem num game. Tudo isso são formas de estar presente hoje em dia.
né? E que me possibilitam, então, habitar e aprender e ensinar nesses novos espaços, né? Um espaço que é pós-urbano, que é esse espaço das redes digitais, onde eles vivem e convivem há muito tempo, uma vez que o mundo deles já é um mundo hibridizado, diferente do nosso mundo, né? Estou falando do meu mundo. Eu nasci numa época em que não existia computador ainda. Então, eu fui me apropriando aos poucos dessa tecnologia. Eles não conhecem o mundo sem tecnologia. Então, para eles, isso é muito tranquilo. Aquilo que hoje a gente fala de educação online, para eles é todo sentido, né? Faz todo sentido, porque não tem momentos de offline ou online. Isso é um contínuo, em diferentes momentos eles estão aqui e lá, e isso se complementa, né? Então, nesse processo de transitar na cidade, onde eles vão construindo, né? Eles são autores num processo de cocriação, e aí a gente fala das práticas pedagógicas simpoéticas, né? Porque elas são cocriadas, e essa perspectiva de uma prática intervencionista, porque enquanto eles são autores e eles vão desenvolvendo os jogos ou os projetos gamificados, eles vão também se apropriando da cidade e também se apropriando desse conhecimento tecnológico, que muitas vezes a gente acha que é uma coisa tão complicada e a gente acaba transformando os nossos alunos em usuários, assim como muitas vezes nós somos somente usuários da tecnologia, né? E a gente diz assim, o uso de tecnologia como ferramenta. E é isso mesmo, né? Porque a gente usa a tecnologia para transpor, que é o que aconteceu muito agora em função da pandemia, né? Por isso a gente tem o ensino remoto emergencial nos diferentes níveis, para transpor metodologias e práticas que a gente já desenvolvia em sala de aula, presencial física. Agora, quando eu tenho tecnologia digital, qual é o conceito de sala de aula? E qual é o conceito de aula que eu tenho? Esses espaços se ampliam e entra num conceito que nós temos desenvolvido, que a gente chama um conceito, uma tecnologia conceito, que são os espaços de convivência e aprendizagem híbridos e multimodais. Por que ele é híbrido? Isso nada tem a ver com ensino híbrido, isso é educação híbrida. E esse híbrido, ele vem de Bruno Latour, né, que entende o híbrido como a mistura entre natureza, técnica e cultura. E nesse aspecto, para nós, esse híbrido, ele acontece em relação às presenças, como eu falava antes, né? Eu posso ter uma presença física, mas eu posso também ter uma telepresença, uma presença digital, por um perfil numa mídia social, por um avatar no mundo virtual, por um personagem num game. Lembrando que a presença que mais nos interessa no campo da educação é a presença cognitiva, a presença relacional, aquela que se estabelece na interação, porque o aluno muito bem, ele pode estar de corpo presente, mas não estar cognitivamente presente, né? Então, do ponto de vista dos processos de ensino e aprendizagem, isso não nos serve, né? Então, vamos lá, o híbrido em relação à presença, em relação ao espaço, porque não é mais só o espaço geográfico, mas é também esse espaço digital. O híbrido em relação às tecnologias, porque não são só as tecnologias analógicas, mas são também as digitais. O híbrido em relação à cultura, porque não temos uma única cultura no contexto educacional, temos várias culturas, são diferentes sujeitos, né? E o híbrido em relação às linguagens, porque não usamos somente um tipo de linguagem, embora a nossa escola, a predominância da linguagem ainda seja muito a língua textual, né, a língua escrita, mas a gente tem com o digital possibilidades também de trabalhar esse hibridismo em relação às linguagens, né? Hoje eu tenho tecnologias que me permitem eu falar, eu realizar gestos, eu trabalhar de forma gráfica, né? Eu trabalhar com realidade aumentada, enfim, tem uma diversidade muito grande nesse contexto. E, mais recentemente, nós temos trazido, dentro da perspectiva do hibridismo, as modalidades educacionais, né? Ou seja, tradicionalmente, a gente conhece a modalidade presencial física, onde a gente transita com maior tranquilidade, e a modalidade online.
Só que dentro dessa modalidade online existe uma grande diversidade, desde o mobile learning, que é a aprendizagem com dispositivos móveis, até o pervasive learning e o ubiquitous learning, que é a aprendizagem em deslocamento, de forma contextual, que permite uma aprendizagem situada, né, onde as coisas também falam sobre elas através de sensores e geolocalização. Eu tenho immersive learning, que é a aprendizagem imersiva, em jogos ou em mundos virtuais, por exemplo. Né? Eu tenho o GBL, que é a aprendizagem baseada em games. Então, eu tenho, na verdade, uma infinidade de possibilidades de combinar isso num processo de ensino e aprendizagem. E é um pouco essa realidade que a gente vai trazendo para esses alunos e para esses professores nesse contexto. E, simultaneamente, obviamente, nível de graduação e de pós-graduação. Uma vez que os alunos da graduação, nessas atividades acadêmicas, eles atuam junto a essas escolas e os orientandos de mestrado e doutorando, então, desenvolvem a pesquisa. Então, com isso, a gente vem trabalhando um pouco daquilo que a gente tem chamado de ecossistema de inovação na educação. E agora, me permita, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que eu possa explicar um pouquinho melhor isso que eu estou falando. Bom, então esse é um pouco o desenho de como esse ecossistema vai se formando, né? Então ele tem uma origem na pesquisa, a partir de uma leitura do contexto, né? Então, quando pela pesquisa esses alunos da graduação são instigados a irem a diferentes contextos da sociedade, em especial ali na pedagogia e educação, olhar para a escola e ver de que forma as tecnologias estão presentes nessa escola, ou se não estão, por que não estão e como é que elas poderiam auxiliar no contexto dos processos de ensino e aprendizagem. Né? Obviamente, quando eu tenho isso, eu trabalho com a graduação. Ao fazer isso, eu acabo me envolvendo num processo de inserção, ação social em espaços escolares e não escolares, porque mesmo as alunas estando num contexto de formação inicial, elas já têm condições de desenvolver uma prática diferenciada no contexto da escola, ou seja, hoje nós questionamos muito essa perspectiva de aplicar, né? Ou seja, o professor faz toda a formação e depois ele vai aplicar. Mas é justamente quando ele tem que desenvolver a prática é que surgem as problemáticas. E aí eu não estou mais em contexto da formação. Como é que eu faço isso? Então, por isso, das 5 dimensões da formação docente. E essa inserção, então, ela vai estar vinculada tanto à educação básica quanto à extensão no âmbito da formação continuada de professores. E nessa perspectiva, por exemplo, teve uma das escolas que trabalhou a questão do nosso Rio dos Sinos aqui, né? A cidade de São Leopoldo, berço da colonização alemã, tem um rio que banha a cidade, que se chama Rio dos Sinos, e esse rio, bom, por uma série de situações, é um rio que praticamente está morto, né? Então, bom, isso envolve uma visita até o SEMAI, envolve uma conversa, envolve uma análise mais ampla, né? Eles desenvolveram robôs, né, com robótica educacional vinculada a essa problemática do rio, da limpeza do rio. Então, envolve toda essa parceria com o governo, né, muitas vezes com empresas da área da tecnologia mesmo, né, no Tecnocinos que nós temos por ali. E com isso tu tem uma relação, obviamente, com o estrito sensu, como eu falava antes, onde tu tem alunos de mestrado e doutorados engajados nesse processo, desenvolvendo as suas dissertações e as suas teses. E o lato sensu. Bom, quando eu falo nesse contexto, né, a gente trabalha também ali com os espaços tanto urbanos quanto os não urbanos. Os espaços urbanos me dão pistas geográficas, né, determinados lugares, o que está acontecendo nesse lugar. Bom, tem ali um problema, um buraco na calçada, né? Pode ser problemático, uma pessoa pode se machucar, né? Ou, bom, não tem iluminação suficiente. E temos também os espaços pós-urbanos, onde a gente vai, simultaneamente, trabalhando com a perspectiva daquilo que a gente vem chamando de pistas online.
né? Então, eu posso criar propostas trabalhando com realidade aumentada que me permite hibridizar esses contextos. E ainda a gente tem as pistas vivas, porque quando as crianças e adolescentes transitam pelas cidades, eles conversam com as pessoas do bairro, né, para saber a história. Muitas vezes eles têm curiosidade de saber quem é o morador mais antigo da cidade. E isso vai constituindo aquilo que a gente vem chamando de biblioteca viva da cidade, que se refere aos conhecimentos que não estão nos livros, mas estão com as pessoas. Então, essa quantidade de pistas, né, essa diversidade de pistas geográficas, vivas, online, elas ajudam no processo de desenvolvimento de uma narrativa, né, de um roteiro, de um game, ou de uma narrativa num processo de aprendizagem gamificado, por exemplo, que é o que se está num contexto daquilo que a gente vem chamando de metodologias inventivas e práticas pedagógicas intervencionistas, simpoéticas e gamificadas. Essa é uma rede que a gente vem constituindo a partir também desse projeto, que é uma rede internacional. Então, essa rede, na verdade, ela surge muito mobilizada também por esse projeto, né, de pesquisa vinculado a um outro que se chama Ecossistemas de Inovação na Educação, e ele se propõe a ampliar esse projeto da cidade para outros espaços, né, a partir dessa inter-relação entre alunos e professores da educação básica, graduação, pós-graduação, e instituições. Então, eu agradeço e fico à disposição agora para as nossas discussões e muito interessada em ouvir os colegas. Muito obrigada. Obrigada, professora Eliane, por compartilhar, né, esse trabalho tão interessante
e essa experiência tão importante que com certeza impactou a realidade onde vocês estão inseridos. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa próxima convidada, a professora Tícia Ferro, que vai também apresentar agora a sua experiência e as suas pesquisas. Professora, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao evento pelo convite para participar desse momento e também falar que é um prazer compartilhar com os colegas. Então, minha fala ela vai voltar um pouco para a questão da tecnologia assistiva, né, que é uma área específica voltada para pessoas com deficiência e pensando na acessibilidade, ou seja, numa vida funcional dessas pessoas, né? Então, eu vou focar na questão da comunicação, pensando na questão da oralização, ou seja, na fala, né? Então, o que é que acontece com aquelas pessoas que, por decorrência da deficiência, não conseguem se comunicar pela fala? E aí eu começo falando um pouco do que é deficiência, certo? Então, deficiência, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de Nova York, que também é o mesmo conceito hoje utilizado na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, define pessoas com deficiências como aquelas, né, que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que aí, em relação com diversas barreiras, eu deixei o conceito de diversas barreiras em negrito, porque acho que, dentro dessa perspectiva, a tecnologia assistiva ela vem tentar superar essas barreiras, né? Então, essas barreiras que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o foco da minha fala vai ser exatamente nessa questão da acessibilidade. Então, como é que a gente pode superar essas barreiras a partir de ferramentas de tecnologia assistiva, certo? E aí, a partir daí, o que é que a gente vê? Eu trago um conceito do que é tecnologia assistiva, né? Levando em consideração essa questão de que ela permite o foco, né, na questão da funcionalidade dessas pessoas. Então, ela vem para ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência e para promover essa questão da independência e inclusão, ou seja, a pessoa com deficiência, a partir do uso de uma ferramenta de tecnologia assistiva, ela se torna independente, ela vai se tornar também autônoma e, consequentemente, vai possibilitar uma melhor inclusão dessa pessoa na sociedade e também na escola, né, na inclusão escolar. Então, são serviços, a gente pode considerar como sendo uma tecnologia assistiva, um serviço de tradução de Libras, pode considerar um serviço de audiodescrição e também recursos, que são algumas ferramentas de tecnologia assistiva, que são divididas em ferramentas de alto e de baixo custo. Então, eu vou focar aqui no que a gente vai estar se aprofundando um pouco nessa discussão, que é a questão comunicativa, né? O uso da tecnologia assistiva de comunicação alternativa. Aí eu coloquei CA, que é como a gente se refere à comunicação alternativa, certo? Então, o que é a comunicação alternativa? Vai ser uma forma de auxiliar, substituir ou auxiliar a comunicação de uma pessoa que perdeu a fala em decorrência da deficiência, ou então de alguma outra questão, né? Pode ser o uso temporário de uma comunicação alternativa, porque a pessoa fez uma cirurgia, ou então o uso, né, definitivo de uma ferramenta de comunicação alternativa, porque aquela pessoa ela não fala mais. Ou então vai suplementar essa criança que que fala, mas algumas pessoas não entendem, então essa ferramenta vai suplementar, ou seja, vai apoiar essa criança.
ou então ela vai até servir de ajuda para que essa fala ela venha a se desenvolver no caso de uma criança com deficiência, certo? A comunicação alternativa, ela é uma das categorias de tecnologia assistiva hoje, a partir da classificação adotada nacionalmente. Então, tem várias categorias. Dentre essas categorias, a gente tem a comunicação alternativa. Então, ela iniciou no Brasil a partir da reabilitação de pessoas com paralisia cerebral, mais ou menos em 1978, né? E hoje a gente tem algumas tecnologias assistivas voltadas para a comunicação alternativa, né? Algumas gratuitas e outras que são pagas, né? Então, eu vou falar um pouco, né? Eu não vou me deter tanto na tecnologia assistiva desenvolvida na universidade, a partir do núcleo de tecnologia assistiva, porque, por conta da pandemia, ela está um pouco parada, né, no desenvolvimento do próprio funcionamento, né, da ferramenta. Mas aí eu vou falar dela um pouco e vou falar de outras que a gente tem utilizado tanto na pesquisa como em atividades de extensão na universidade, né, junto à educação básica. Então, a gente utiliza muito na educação infantil e no ensino fundamental 1, né, esse tipo de ferramenta, tanto para a comunicação inicial, como também para desenvolver, né, um planejamento pedagógico, realizar adequações curriculares com o uso dessas ferramentas. Então, vou mostrar um pouco disso para vocês. Aí a gente tem o que a gente chama de uma prancha de comunicação alternativa do tipo PCS, que utiliza pictogramas, né? E aí essa prancha seria uma prancha de rotina, né? Então, aí a gente adequa a prancha à realidade de cada pessoa. Então, essa ferramenta de tecnologia assistiva, ela permite, essa específica que está na figura, eu vou falar mais à frente um pouco, ela permite que a gente crie pranchas, né, num software e depois a gente pode imprimir e apresentar para aquela pessoa da forma em que a gente achar melhor e que ela se adeque mais. Na educação, algumas questões são importantes a gente ver, né, antes de propor o uso dessa comunicação alternativa. Então, alguns aspectos elas precisam ser avaliados para inserir essa comunicação para o estudante, tanto na sala de aula regular, como também no atendimento especializado, que é aquele atendimento que a criança faz, ou o adulto, né, o adolescente, individualmente ou em pequenos grupos, com um professor especialista. Então, a gente precisa avaliar competências linguísticas, né? Então, o que é que ela consegue? Ela fala alguma coisa? Por onde é que a gente pode começar? O que é que ela, né, tem de desenvolvimento? Como é que ela expressa, né, essa linguagem? Como é que ela se expressa? Como é que ela diz que quer ou não quer, que está gostando, que não está? Né? E também como é que ela compreende essa linguagem, né? essa comunicação. E as habilidades. E aí nessas habilidades entra cognitivas, sociais, motoras. Né? Então, uma avaliação mais ampla de todas as habilidades que essa criança ela tenha. Porque aí a gente pode ter um ponto de partida para pensar como é que a gente vai propor essa tecnologia assistiva, essa comunicação alternativa para essa criança. Por exemplo, a habilidade motora. Se for uma criança que ela não consegue utilizar os membros superiores, não tem o movimento de pinça para pegar o objeto, para pegar o cartão de comunicação, então a gente pode utilizar um tablet para que ela e um sistema de comunicação a partir desse tablet para que ela possa se comunicar mais efetivamente com as pessoas. Outra questão importante também é a gente ver quais são os primeiros signos que a gente vai utilizar e que garanta tanto a utilidade de fato desse estudante, como também a funcionalidade, né? Quando a gente fala
e utilidade, a gente também fala um pouco dessa questão da funcionalidade. Então, a orientação é que a gente comece com poucos cartões. Se for uma comunicação a partir desse material impresso, né, então a gente pode começar com um cartão só. O que é que a gente sugere, o que a gente faz? É trabalhar com as necessidades básicas, as necessidades primárias. Então, criar um cartão que diga que ele quer água, que ele quer ir ao banheiro, que ele está com fome, para, a partir daí, ir ampliando essa comunicação. Aí, dos sistemas, né? Esse sistema aqui é um sistema pago, né? Então, é uma tecnologia assistiva que a gente não tem gratuitamente, mas as redes de educação básica do Brasil, eles, durante a implantação das salas de recurso multifuncional, foi uma ferramenta que foi disponibilizada para todas essas salas de recurso, né? Que aí é uma sala que ela tem todo o mobiliário específico e ferramentas de tecnologia assistiva que garante a acessibilidade desses estudantes que vão ter atendimento individualizado. Então, como é que o BoardMaker funciona? Ele é uma ferramenta de comunicação alternativa do tipo PCS também, então utiliza símbolos, né, pictogramas, e esses pictogramas, se vocês verem aí esse pictograma de alegre, geralmente são linhas simples, né? Então não tem muitos detalhes. Por quê? Porque facilita essa pessoa com deficiência por conta das características de cada um, que aqui eu não vou me deter por conta da questão do tempo. Mas ela tem uma barra de ferramenta e ela é muito simples de utilizar. Então, a gente pode criar pranchas. A partir daqui, a gente tem esse localizador de símbolos, que eu ampliei aqui para que vocês possam ver. E aí, a gente pode criar pranchas, tanto de comunicação básica, questões familiares, de saúde, né, sentimentos. Então, tem um número grande de pictogramas nessa ferramenta que permite que a gente tenha essa possibilidade de criar vários tipos de pranchas de comunicação, ou até pranchas específicas para trabalhar conteúdos escolares. Aqui eu coloquei essa tela, né, que seria a criação de uma prancha, né? Então, a gente pode está criando e colocando esses cartões divididos, certo? E aí eu coloquei um pouco a conceituação do que né? É um programa de tecnologia assistiva que foi desenvolvido especificamente para a criação de pranchas de comunicação alternativa. Ele possui essa biblioteca de símbolos, PCS, que é Pictures Communication Symbols, e várias ferramentas que permitem a construção de recursos de comunicação personalizados. Então, é importante que a gente crie essa comunicação específica de determinado usuário com ele, né? Então, o usuário ele participa dessa criação. Aqui foi uma prancha que eu criei para um contexto escolar, certo? Que seria mais ou menos uma prancha de rotina, né? Eu quero, não quero, né? Aqui, eu quero, não quero ir, né? Parque, escorrega, caixa de areia, balanço, sala de aula. Então, é importante que essas pranchas elas sejam criadas a partir da necessidade de cada usuário. Mas já criei um exemplo, uma prancha específica para um estudante com autismo, que toda vez ele fazia xixi na roupinha na sala de aula, era da educação infantil, essa criança, e a gente criou uma prancha em que ele dizia o que era que ele queria fazer e colocou na próxima porta da sala de aula. E aí, toda vez ele ia lá e apontava. Então, a partir do momento em que ele começou a utilizar de forma funcional essa comunicação, ele deixou de fazer xixi na roupinha na sala de aula, né? Porque aí ele apontava e aí a cuidadora já ia lá com ele fazer xixi. Esse software é o Prancha Fácil, né? Foi desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Tecnologia Assistiva
é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que é coordenado pela professora Miriam Pelossi e pelo professor Antônio Borges. É uma ferramenta que também é simples de utilizar, né? A gente faz o cadastro, essa ferramenta é gratuita, né? E aí a gente ainda tem lá nela um compartilhamento de várias pranchas criadas por professores de vários lugares, né, do Brasil, que deixam lá compartilhadas essas pranchas. Em educação inclusiva, esse compartilhamento eu considero um aspecto muito importante, porque a partir do momento que você compartilha, né, esse trabalho, que é muito um trabalho de criatividade do professor também, isso permite que outras pessoas possam utilizar ou adequar, fazer adequações para a realidade, né, de cada um. Então, é fácil, você coloca lá no Google prancha fácil, comunicação alternativa, e você consegue, né, utilizar essa ferramenta facilmente. Eu coloquei aqui no prancha fácil, a gente pode perceber que os pictogramas, eles não são os mesmos pictogramas do BoardMake, né? Então, a gente tem o Arasaki, que tem um portal, né, de uma biblioteca enorme de símbolos que podem ser utilizados. E essa biblioteca, né, ela é uma ferramenta online e a gente pode utilizar porque é gratuito. Então, a gente pode criar uma ferramenta de comunicação alternativa, como a que foi criada aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que é coordenado pelo professor Robson Fidalgo. E, a partir dessa ferramenta, a gente utilizou os PCS, os pictogramas do Arasaki, porque eles são gratuitos e a gente pode fazer esse uso. Aqui tem algumas pranchas, né? Estou só mostrando para vocês, e aí a gente pode utilizar de várias formas, né? E aí pode colocar nessa possibilidade de impressão, colocar velcro, né, para que ele possa tirar. Aí a gente vê nessa parte aqui inferior, tem várias interrogações, e aqui tem um velcro colado, porque aí o estudante vai lá e cola, né? Isso é uma ferramenta de tecnologia assistiva que o professor pode utilizar da forma que ele achar melhor. E aí eu trouxe aí algumas reflexões e tentativas de iniciação do uso dessa ferramenta de comunicação alternativa. Por quê? Porque a gente percebe que em sala de aula é bem difícil a gente ver o professor de sala de aula, né, mesmo, e talvez até por falta de suporte, né, desse professor especialista, utilizando essa ferramenta de comunicação alternativa. E muitas vezes a gente entende que esse início de uso ele é difícil, porque o estudante ele precisa, inclusive, entender para que serve essa ferramenta. Então, eu trouxe aí só para a gente refletir um pouco, para deixar aberto para uma reflexão, o caso de um estudante de 13 anos com deficiência intelectual, né, que foi ocasionada por conta de uma síndrome de Alzheimer. Então, o que é a síndrome de Alzheimer? É uma síndrome que ela traz acometimento tanto motor como intelectual, né? Então, tem deficiência intelectual acompanhada por incapacidade de falar palavras ou frases, tem um andar atáxico, que é aquele andar meio robotizado, desequilibrado e crise convulsivas. Além das pessoas com essa síndrome rirem excessivamente sempre que há um estímulo de qualquer natureza. A síndrome de Alzheimer é conhecida como a síndrome da boneca feliz, que é aquela pessoa que está rindo, né, demasiadamente, sem ter um motivo, né, específico ou completamente descontextualizado. Aí essa criança de 13 anos, nessa pré-adolescente, é uma menina, ela tinha essa questão dos risos sem motivos, né, e crises exageradas de risada, parecia ausente e sem interesse em realizar atividades que demandassem uma ação cognitiva, uma vez um pouco mais elaborada, como se comunicar.
Então, o que é que acontecia com essa criança? Eu trouxe um caso específico porque a gente, na pesquisa, acompanha algumas crianças na sala de aula regular, no atendimento especializado, e no caso dessa menina, a gente acompanhou na sala de recursos, né, multifuncionais, que é a sala em que ela fazia atendimento individualizado em contraturno na escola. E a gente percebia, ela ganhou uma ferramenta, né, de comunicação alternativa, ganhou o tablet e o programa, né, para utilizar, que foi, ela ganhou da rede, né, municipal. As crianças com esse perfil, né, de deficiência, que não conseguiam se comunicar pela fala, como é o caso dela, receberam essa ferramenta e receberam um tablet, mas a gente percebia que o que era que acontecia com ela? Ela tinha uma comunicação muito por gestos, ela compreendia algumas questões, mas ela não conseguia se comunicar a partir dessa ferramenta, né? Então, quando a gente apresentava o tablet para ela, ela fazia um gesto de que não queria utilizar. Por mais que a gente tivesse reduzido o número de cartões de comunicação desse tablet, até para tentar motivar e tentar mostrar para ela qual seria o caminho para essa comunicação, a gente percebia que ela não tinha interesse. Foram feitas algumas tentativas e não houve êxito. Isso pela professora especialista, que era a professora, né, que atendia ela regularmente na sala de recurso. E aí, o que foi que eu coloquei aqui? Será que seria o momento de desistir do uso da comunicação alternativa, dessa ferramenta de tecnologia assistiva, e utilizar outros caminhos de comunicação? Né? Então, para a gente refletir um pouco sobre isso. O que é que a gente pode fazer? Ela estava com a ferramenta, né, de tecnologia no tablet, né? Será que a gente permanece com essa tecnologia, com essa mesma ferramenta? O que é que a gente pode fazer? Aí eu trouxe aí para finalizar só alguns recursos, certo? Aqui são recursos de comunicação alternativa que não somente são de comunicação básica, mas atividades pedagógicas, certo? Aqui também a atividade pedagógica, essa aqui. E esse último, é o Aborde, que é a ferramenta que foi criada, né, aqui no Núcleo de Tecnologia Assistiva. É isso, gente. Obrigada, professora Tícia, por compartilhar também aí os seus estudos, né, experiências sobre tecnologias assistivas, um tema rico para esse debate, né, sobretudo da educação inclusiva, extremamente relevante, não é, professora? Então, isso nos desafia o tempo inteiro. Nós que somos educadores estamos sempre, né, desafiados a aprender sobre, de fato, como realizar essa educação inclusiva em nossas salas de aula. Muito obrigada, professora. Eu passo agora a palavra ao nosso terceiro convidado, o professor Tiago Maritan, da UFPB, que vai apresentar os seus estudos e desenvolvimentos de tecnologias aplicadas à educação. Fique à vontade, professor. Então, queria agradecer mais uma vez o convite aí, um prazer participar dessa mesa bacana, assim, a gente aprender também um pouco aí com os colegas. Então, na minha fala aqui, eu queria trazer um pouquinho de um case, né, que a gente vem desenvolvendo aqui na UFPB há mais de 10 anos, né? Começamos em 2009, que é o VLibras, que acabou virando uma plataforma livre, né, de tradução automática para Libras, né? Ele é focado em um tipo específico de público, né? É um case, uma iniciativa pontual, mas eu acho que é legal a gente poder conversar um pouquinho. Eu acho que acrescenta no debate. Então vamos lá. Primeiro, antes de falar do VLibras em si, né, eu queria contar um pouquinho da história, como é que começou. Vou tentar ser breve para contar essa história. Então, na realidade, esse projeto começou quando a gente recebeu essa moça aí que está na foto, a Osana, em 2009.
foi nossa primeira aluna surda, né? A primeira aluna surda do curso de Ciência da Computação aqui da UFPB. E aí, na época, né, a UFPB não estava preparada para receber a Osana. Então, a gente não tinha ainda, eu acredito que era a realidade da grande maioria das universidades federais, a gente não tinha intérprete de Libras disponíveis para fazer a interpretação para ela de Libras, ela é usuária de Libras, né, a Osana. A gente não tinha alunos apoiadores também para poder dar suporte. E aí, o que é que acontecia, né? Como ela não tinha intérpretes para ajudar, o recurso que ela tinha para poder acompanhar as aulas era gravar, ela levava um gravador, gravava o som das aulas, e depois um aluno transcrevia a aula em texto para ela, né? Agora a gente tem que considerar que a Osana, ela tem um pouco de dificuldade com o português, não é a primeira língua dela, né? O português é a segunda língua. Então, imagine você entender uma aula de cálculo nesse contexto, né? Cálculos super complicados, integral, derivado. Então, e o aluno que estava transcrevendo não tinha a imagem, né, do professor falando, a explicação do quadro. Então, imagine a quantidade de informação que ela perdia nesse processo aí. Então, o resultado é que ela teve muitas dificuldades no primeiro semestre dela, né? E aí, na época, o professor Guido, que era meu orientador do doutorado, né, ele se sensibilizou com a situação e conversou comigo. Maritão, você está começando o doutorado aí, o que é que a gente pode fazer para tentar ajudar a Osana de alguma forma? Né? Então, a gente pensou, bom, o que a gente sabe fazer é software, né? Então, começamos a pensar como é que a gente podia ajudar. Além de tentar, né, conversar na instituição para tentar ver se a gente conseguiria ter meios de assistir melhor a Osana, a gente também começou a pensar esse problema, deu um gatilho na gente, como é que a gente poderia tentar usar a computação, né, que é o que a gente sabe fazer, para tentar ajudar de alguma forma na comunicação, né, inicialmente, né, o foco, a gente pensou no contexto de Osana, mas depois a gente viu que essa ideia que a gente tinha pensado poderia ajudar, na realidade, milhares de pessoas no Brasil. E aí, quando a gente começou a estudar o problema de comunicação dos surdos, né, era tudo novo para a gente, o desafio da gente, a gente se deparar, perceber assim, que a gente não conseguia, tinha muita dificuldade para conversar com a Osana, né, porque ela falando em Libras, a gente não entendia, e ao mesmo tempo ela tinha dificuldade em entender, né, ela na realidade, a Osana, durante o curso, ela conseguiu um aparelho e começou a adquirir um pouco melhor habilidade de leitura labial, mas no início ela usava mais Libras mesmo. E aí a gente estudando esse problema, né, a gente também percebeu que, além do contexto educacional, né, tem a questão também, quando a gente discute o mundo digital, né, existe um problema que é a interpretação em Libras, o acesso à informação em Libras para esse público, ele é complicado, porque a gente não tem, o volume de informações é muito grande, né? Absurdamente grande e absurdamente dinâmico, né? Então, eu trouxe essa figura aí que mostra, por exemplo, no mundo digital, a cada minuto, né? Essa é a quantidade de novos conteúdos que a gente tem por minuto aí, considerando só um grupo de plataformas, né? Por exemplo, no Instagram a gente tem mais de 1 milhão de fotos por minuto, no YouTube mais de 300 horas de vídeos novos por minuto, no Facebook 4 milhões de posts por minuto. Então, o volume de dados é absurdo, não dá para a gente pensar em resolver e dar acesso à informação para as pessoas surdas no mundo digital, pensando só em soluções manuais, que envolvam pessoas interpretando em Libras no surdo. Então, o surdo teria que andar o tempo todo com o intérprete de Libras do lado, à sua disposição, para que ele tivesse mais independência, mais autonomia. Então, teve esses dois pontos aqui, né? Então, isso motivou a gente e a gente pensou no VLibras, que era uma solução que a ideia gerada era o seguinte, era criar uma ferramenta que fosse capaz de traduzir conteúdos digitais, textos de livros digitais, áudios, vídeos, para a língua brasileira de sinais, né? E aí, como o Libras é uma língua visual, a ideia é que essa tradução, né, essa sinalização em Libras fosse feita usando um personagem virtual, né, um avatar 3D. E a gente usou esse é nosso avatar atual, né, que é o Ícaro. A gente concebeu aí, na realidade, foi uma longa jornada aí, uma solução que fosse capaz de traduzir conteúdos digitais em português para Libras, para ver se conseguia aumentar a oferta de informação
e simplificar, né, tentar reduzir os problemas de comunicação das pessoas surdas. Então, a gente trabalhou, foi uma longa jornada aí, começamos em 2009, né, meio por iniciativa própria. Em 2011 pegamos o financiamento da RNP. Em 2014 chegou uma demanda do Ministério do Planejamento, na época, né, hoje Ministério da Economia, que eles tinham uma demanda de colocar acessibilidade nos sites de governo, acessibilidade em Libras. E aí a gente construiu juntos aí uma parceria, disse, ó, a gente tem total interesse, a gente tem uma prova de conceito, né, e eles disseram, não, mas a gente quer para botar à disposição da sociedade, uma ferramenta de governo eletrônico para auxiliar as pessoas surdas, de maneira geral, a acessar conteúdos na internet. Então, a gente tem total interesse, construímos uma parceria, e aí a gente desenvolveu a suíte, né, que hoje tem, por exemplo, uma versão para desktop. Essa versão, quando o usuário instala no seu computador, qualquer texto que ele seleciona no seu computador, ele pode traduzir para Libras, ele seleciona e clica lá na janelinha do VLibras, ele traduz aquele texto selecionado. Uma versão plugin, né, que é uma simplificação dessa desktop, você instala só no navegador, e aí qualquer página, qualquer texto que você está navegando na internet, você consegue traduzir. Essa versão hoje está disponível, né, em todos os sites do governo federal atualmente. Então, quando você entra no site do governo federal, das universidades federais, a grande maioria também usa, tem um botãozinho lá de acessibilidade do lado direito, que quando o usuário surdo clica lá, abre o VLibras para ele conseguir traduzir os conteúdos, né? E aí tem também a VLibras Vídeo, que é uma ferramenta para apoiar a tradução de vídeos com legenda, né? E o Wikilibras, que eu vou comentar um pouquinho mais. Tá, então, a ideia foi conceber uma conjunto de ferramentas que fosse o mais portável possível para permitir que os surdos tivessem mais acesso à informação nas diferentes plataformas digitais aí, na medida do possível, tá? Então, esse aqui é para mostrar um pouquinho da figurinha do nosso avatar 3D. Vou mostrar no próximo slide, porque ele foi construído de forma contínua, né? Então, por exemplo, essa é a versão atual, e a gente, quando foi estudando o problema, a gente viu, a gente tem que ver que a gente aprendendo a língua, né, as nuances da língua, a gente viu, Libras não são só expressões manuais, então, tem expressões faciais que são apresentadas simultaneamente enquanto você está sinalizando um sinal. Então, você tem que mexer na face, dar sorrir, franzir a testa, mexer queixo, mexer... Então, esse é para mostrar como o avatar ele tem possibilidade de representar diferentes tipos de expressões faciais, de configurações manuais, de movimentos corporais. Ele não nasceu assim, né? Então, foi um processo que a gente foi construindo ao longo do tempo. Tá? Essa é meio que a linha do tempo aí do personagem, né? Em 2009 foi a primeira versão, bem ruizinho, e a gente foi melhorando. Em 2014 a gente teve um pouquinho de ruptura, assim, que a gente estava por uma linha de construir um avatar mais humanoide, e aí a gente cortou para um avatar mais estilo cartoon. Isso foi um resultado de uma pesquisa, de um trabalho de mestrado que a gente fez, e a gente observou que o avatar cartoon ele é mais natural, né? Os movimentos deles aparentam ser mais naturais do que um avatar humanoide, porque no humanoide os defeitos ficam muito aparentes, isso acaba incomodando, e a pessoa, em vez de focar na mensagem, ele foca nos defeitos dos movimentos. Então, com o avatar cartoon, como ele é mais proporcional, isso acaba não influenciando um pouco menos. E aí, a versão 2009 são esses dois aí, né? Hoje a gente tem um avatar feminino, que a gente chama de Osana, batizou de Osana, né? Em homenagem a Osana, que foi a inspiradora do projeto aí, e o Ícaro, que é o bonequinho aí, também em homenagem a um integrante da equipe. E aí, pessoal, existem N desafios, né, para desenvolver. Eu trouxe uma figurinha para mostrar, por exemplo, que o processo de desenvolvimento dele é uma coisa contínua, né? Um projeto que a gente tem 10 anos, mas ainda tem muita coisa para melhorar, né? Então, por exemplo, na versão de 2017, essa era a sinalização em Libras do sinal "eu estou muito cansado", né? Tinha um defeito aí, né, nessa tradução, por exemplo, que o sinal de muito e o sinal cansado ele era executado de forma separada. Isso é a gramatical em Libras, né? Então, parte do processo aí de melhoria do tradutor que a gente foi desenvolvendo junto com os linguistas, né? A gente gerou, essa é a versão do ano passado, né?
ele sinalizando que ele está muito cansado, ou seja, essa sentença eu estou muito cansado, e ele enfatizando, né, com expressões faciais, para intensificar aí o sinal de cansado, tá? Tem só mais um exemplozinho rápido aqui. Por favor, aí dê-me o livro aí, ele acabou soletrando, né? E na versão do ano passado ele consegue, por favor, com mais expressões faciais, aí a questão da direcionalidade, que é um aspecto linguístico importante da Libras. Então, essas melhorias gramaticais a gente conseguiu porque a gente conseguiu montar uma equipe aqui de intérpretes, com mais ou menos 8 intérpretes que trabalharam o ano inteiro fazendo exemplos de tradução de sentenças para a gente aqui no projeto, e aí a gente conseguiu montar um vocabulário, um corpus que a gente chama, né, para tentar usar a aprendizagem de máquina e melhorar esse processo de tradução. Bom, aí alguns resultados mais interessantes, não sei, eu acho que o meu tempo já deve estar bem avançado, vou dar uma acelerada aqui, que um resultado interessante é que a gente construiu um dicionário vocabulário de sinais bem extenso aí, por conta desse longo tempo aí. Atualmente a gente tem mais de 16 mil sinais em Libras. Isso é legal porque a gente tem visto, por exemplo, muita gente usando cursos de letras Libras para aprender os conceitos básicos de Libras, então não só para apoio aos surdos. A legal é que esse dicionário é aberto, né? Então qualquer pessoa pode baixar e reusar em outras iniciativas, em outros projetos de pesquisa, até em soluções comerciais. A gente criou uma ferramenta também, que é para tentar chamar a comunidade surda mais para próximo do projeto, que é o Wikilibras, que a ideia no Wikilibras é, se a comunidade não gosta de um sinal ou acha que um sinal não está ok, ela pode sugerir ajustes naquele sinal, ela pode propor novos sinais, como é uma língua viva, né? Libras. Novos sinais estão sendo criados a todo momento, então a comunidade pode complementar, sugerir traduções de novas sentenças também. A gente tem suporte a regionalismo, que acho que é uma coisa interessante também, porque a língua é muito diversa, né, ao longo do país. Então, esse aqui é o Wikilibras. Você vai lá, submete seu vídeo, depois alguém da comunidade pega para fazer animação, a animação é julgada pelos especialistas, e caso, né, eles aprovem, o sinal entra para compor a ferramenta. Aí tem também algumas questões de utilização e reconhecimento, né, que é um pouquinho alguns sites que usam atualmente e adotam o VLibras, tem alguns sites comerciais, mas muitos sites públicos, que eu acho que é legal, uma coisa chamar a atenção aí, que eu acho que é interessante. Esse número aí em cima, 779 mil, é a quantidade de páginas na web que atualmente indexam o VLibras, né? Ou seja, que fazem alguma referência para a ferramenta, ou usam esses seus sites, né? Com alguns prêmios, né, que a gente ganhou, mas são, acho que, um reconhecimento bacana. E eu acho que, para fechar, né, acho que uma coisa que é legal, que eu acho interessante, é o fato de a gente ter desenvolvido uma solução livre, né, que foi desenvolvida na universidade pública, e aí, como isso foi feito dentro da universidade, a comunidade pode utilizar os dados, os sinais, os modelos, os algoritmos livremente e colaborar, né? Acho que são dos diferenciais. Atualmente existem também soluções comerciais, né, que estão disponíveis. O HandyTalk, por exemplo, o Ribenar, são soluções comerciais que têm um fim similar ao VLibras. A vantagem, eu acho que, da nossa solução é o fato de, por ser uma solução desenvolvida na universidade, né, o fato dela estar tudo disponível e tudo aberto para a comunidade colaborar. Também isso contribui na questão de formação, né, de recursos humanos, publicação de artigos, que eu acho que é uma coisa importante também. Tá? Então, acho que é isso, pessoal. Desculpa se eu estourei pouco tempo, mas era só para compartilhar um pouquinho esse case com vocês. Uma iniciativa que surgiu de uma demanda dentro do nosso curso. Né? A gente recebeu uma aluna, não estava preparado para recebê-la. Hoje, é interessante, a gente pode contar uma realidade diferente. A Usana hoje, né? Desculpa, a Usana hoje não, mas a universidade hoje dispõe, né, de intérpretes de Libras e alunos apoiadores para dar suporte para a comunidade surda. E aí é bacana porque a gente pode ver uma realidade um pouco diferente e ter essa ferramenta como alternativa e complementar para auxiliar. Então, obrigado aí mais uma vez e estou à disposição aí. Obrigada, professor Tiago. Nós é que agradecemos, né, por compartilhar esse trabalho tão importante, que tem tido uma repercussão muito abrangente, né? Imagino que depois de 10 anos de tanto trabalho, seja muito gratificante
para você e para a equipe do LAVID verificar o impacto, né, dessa aplicação fora da UFPB, né? Acho que quando a gente começa, às vezes, a criar algumas coisas, a gente não tem noção de onde isso vai chegar, né? E o Velibras é uma produção da UFPB que muito nos orgulha, professor, né? Por saber do resultado, né? Na verdade, de onde ele tem chegado e como ele tem promovido acessibilidade, né? Para pessoas surdas. Nós estamos oferecendo formação docente, né? Para os nossos professores nesse período de preparação para o ensino remoto, e estamos usando o Moodle 3.8 mais. E no nosso curso nós integramos o plugin, né, do Velibras nas nossas salas virtuais, professor Tiago. E aí os professores da nossa instituição, muitos deles, né, não conheciam e ficaram encantados com a solução, né, e acharam fantástico. Alguns estão escolhendo, inclusive, trabalhar, né, com Moodle Classes, pensando agora a partir dessas questões de acessibilidade, né, e de recursos como o Velibras e como outros recursos de acessibilidade que são compatíveis com o Moodle Classes, como leitores de tela, né, que não funcionam, às vezes, para a nossa outra plataforma, né, que é o SIGA-A. Então, muito obrigada. Parabéns, né, professor? Muito obrigada e parabéns por esse trabalho. Vamos agora, né, começar o nosso bate-papo sobre essas questões tão interessantes e esses temas instigantes que foram apresentados por vocês, professores. Queremos que vocês fiquem à vontade para comentar e para dialogar entre si sobre questões que vocês consideram importantes. E vamos começar agora, nesse momento de bate-papo, né, pelo professor Tiago Maritan. Tá, joia. Eu queria tentar dizer que eu gostei muito tanto da apresentação da professora Eliane quanto da professora Tícia. É um prazer aí estar dividindo a mesa com vocês. Uma coisa que a gente, quando a gente vai vendo esses trabalhos, né, desafiadores, que envolvem tecnologia e que tentam integrar as pessoas, né, eu me recordo da experiência aqui das dificuldades que a gente tem, mas ao mesmo tempo do orgulho que dá quando a gente vê os desdobramentos desse trabalho, né? E acho que era nessa linha que eu queria tentar fazer uma primeira pergunta, que primeiro, assim, para vocês tentarem destacar, como é que vocês destacariam assim, os principais desafios que vocês encontram aí para desenvolver, né, os projetos, esses trabalhos nessa linha de integração e educação, e também, assim, como é que vocês se sentem, né, quando você vê a repercussão, né, do trabalho, assim, do lado de cá, por exemplo, eu posso dizer que uma das coisas que orgulhou, traz, assim, ao mesmo tempo que é muito difícil ter financiamento para tocar as pesquisas, tem hora que a gente teve momentos que a gente teve que descontinuar o trabalho, a gente passou uns 2 anos meio que com a equipe hiper reduzida, assim, com o projeto praticamente parado, porque assim, é difícil fazer pesquisa de longo prazo no Brasil, né? Os financiamentos normalmente são de curto prazo, e aí os alunos, eles seguem seu caminho, né? E aí, sem um financiamento estruturado, a gente acaba tendo dificuldade de dar continuidade, às vezes, nas ações. Ao mesmo tempo, né, que a gente encontra, assim, vê as conquistas deles e o impacto, por exemplo, para mim, quando eu vejo o que a Osana conseguiu conquistar, né, depois ela conseguiu acompanhar o curso, não necessariamente pelo Velibras, acho também pela questão da UFPB ter mais estrutura, né, para poder recebê-la melhor, mas ver, por exemplo, como o currículo de Osana saiu, ela publicou vários artigos, não sei o que, isso enche a gente de orgulho, assim, acho que é a recompensa de toda a dor de cabeça que a gente tem no meio do caminho, e eu queria escutar um pouquinho vocês aí, o que é que vocês consideram os principais desafios e como é que vocês se sentem aí quando vocês veem a repercussão, o impacto aí do trabalho de vocês?
Eu agradeço muito os teus questionamentos, né? Para mim é uma alegria muito grande ouvir vocês. São áreas distintas, né? Acho que a gente apresentou 3 projetos bem diferenciados e todos eles com esse foco muito presente de como isso pode transformar o mundo, né? E até a gente fala, né? O nome da mesa é Tecnologias Educacionais que Transformam o Mundo. Eu até diria educação com tecnologias que transformam o mundo, né? Porque a gente transforma o mundo pela educação. E hoje as tecnologias que a gente tem são as digitais. Então, como é que esse processo vem modificando, né, o viver, o conviver, a forma de aprender, de se relacionar, enfim, tudo isso que a gente vê. E eu vou, então, tentar falar um pouquinho a respeito da nossa pesquisa, né, em relação ao que tu questionas. Então, para nós, os principais desafios, inicialmente, foi justamente a questão dos equipamentos e das conexões. Como a gente trabalha com escolas em zona de vulnerabilidade social, os laboratórios, né, porque ainda as escolas têm essa lógica de ter um laboratório de informática e ter um lugar onde as crianças vão, eles não têm um equipamento tão atualizado e também não tem uma rede tão boa. E quando tu fala em transitar pela cidade, essas tecnologias não servem, né? Então você precisa de tecnologia móvel. Então esse foi o nosso primeiro desafio. E aí, na época, eu lembro que a gente conseguiu, através de parceria com empresas, aqui nós temos o Tecnocinos, né, que é o polo informática, tem várias empresas ali, multinacionais e tal, e a gente conseguiu alguns laptops e também tablets. E é aquilo que tu diz, é pela pesquisa, o financiamento, conseguimos mais tablets e assim a gente consegue viabilizar. Então, esse foi um dos principais problemas. E continua sendo, né? Se a gente olhar hoje para a pandemia, muitas escolas pararam, em nível estadual e municipal, né? Escolas públicas. Por quê? Porque não se tem equipamento, não se tem uma rede, né? Não se tem uma política pública continuada, independente de governo para isso. E o outro é a formação docente. Porque eu sempre digo, nós temos muito para aprender com essa gurizada sobre tecnologia, porque eles têm 2 coisas que a gente não tem mais tanto, curiosidade e tempo, principalmente tempo, né? Então, a gente tem mesmo que fazer parceria com eles para aprender as tecnologias. Então, muitas vezes, essa resistência até que alguns professores têm, né? Da tecnologia em si, bom, e o medo de mexer, o medo de estragar, enfim, de não dar certo, porque de uma forma ou de outra, com as metodologias e práticas que até então eram desenvolvidas, o professor tem uma certa segurança do resultado que ele já obtém, né? E agora muda isso. Bom, eu vou aprender para além das portas da escola, né? Na cidade. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu articulo isso com o meu conteúdo? Então, são muitos os questionamentos que se tem, né? E os profissionais que têm que estar envolvidos nisso. Então, a gente contou com vários professores do programa de pós-graduação em educação, né? Que pesquisam currículo, que pesquisam outras áreas do conhecimento para poder se agregar a esse projeto. Então, e essa questão do financiamento, ela é bem séria mesmo, né? A gente até tem tido sorte, assim, eu estou fechando o relatório nesse momento desse projeto que iniciou em 2016, né? Foi financiado pelo Universal. Agora, ano passado, a gente conseguiu adensar principalmente a parte das séries finais do ensino fundamental, através do edital da Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. Então, conseguimos viabilizar mais uma parte de recursos para criar até o que a gente tem chamado de startup tecnológica social, com os alunos que já terminaram o ensino fundamental e que hoje estão, a maior parte deles, nos institutos federais de educação, o que muito nos orgulha, e muitos deles foram para a área de tecnologia na educação, e hoje eles voltam para as escolas para ajudar os outros nesse processo de apropriação da tecnologia, né? Então, isso é um dos resultados assim, que nos dá muita satisfação. E, obviamente, né, o envolvimento dos alunos da graduação, um processo de aprendizagem muito mais interessante do ponto de vista deles estarem encharcados do contexto social, onde aquele conhecimento faz sentido, né? E as dissertações e teses, a produção do conhecimento, né? Desse projeto, a gente derivou 4 teses de doutorado e 2 dissertações de mestrado, né? E através do Promob CAPES FAPTEC, a gente trabalhou também com
a Federal do Sergipe e a Federal de Minas Gerais. E agora estamos numa parceria internacionalizando para alguns agrupamentos de escola em Portugal. Então, eu acho que esse movimento que a gente consegue via pesquisa é muito interessante, né? Essa rede que se vai formando, essas conexões. Não sei se te respondi. Perfeito. Para mim, completamente, assim. Acho que Tícia quer comentar também um pouco. Quero sim. Bom, você trouxe, Tiago, alguns pontos que são importantes no nosso dia a dia, como professor, né, da universidade, como pesquisador da área de educação, né, permeando um pouco a questão da tecnologia e da inclusão das pessoas com deficiência. A gente encontra vários desafios, né? Um dos desafios que eu vivi um pouco com a criação da ferramenta do Aborde foi exatamente chegar na ponta, né? Então, ficou um tempo parado e continua, né? A gente acabou também se desmobilizando um pouco, porque a gente participava de um projeto junto, que era de comunicação alternativa para alfabetização e letramento de crianças com deficiência intelectual e com autismo, com TEA, que é o transtorno do espectro autista, junto com a professora Liliana Passarino, e ela faleceu, né? A gente tinha uma parceria bem legal, inclusive com a ferramenta com Scala, que é uma ferramenta que ela estava à frente, que também é uma ferramenta de comunicação alternativa voltada para pessoa com autismo, né? Então ela idealizou essa ferramenta pensando na criança com autismo e depois ela foi se expandindo, né? Então a gente tem nesse grupo, que é o ARCA, vários produtos, como teses, né, e dissertações, que utilizaram, né, essas ferramentas, tanto o Aborde como também o Scala. E entrou um pouco também o Prancha Fácil, porque a Miriam Pelosi, ela também participou um pouco dessa parceria, sempre voltada para a questão da inclusão, né? E aí, esse chegar na ponta, muitas vezes o que é que a gente percebe? Que na escola, a gente tem o que foi uma coisa que a professora Eliane falou, a questão da formação, né? Então, muitos professores são muito resistentes ao uso. Então, quando a gente fala tecnologia assistiva, então, para eles já né? Falou o nome tecnologia, eles já enxergam como algo de difícil acesso. E a gente percebeu muito isso, inicialmente com o uso do BoardMake, porque o BoardMake ele surge, né, nas redes de ensino, então já vi professora me dizendo em um curso de extensão, Tícia, eu fui fazer uma faxina na minha sala de recurso e é o que eu achei, o BoardMake estava lacrado, né? Ela não tinha nem tirou o plástico do produto, então isso a gente percebe essa dificuldade muito grande, né? E, assim, entre aquelas tecnologias que são gratuitas e as que são pagas, a gente tem aí um grupo que faz um comércio muito grande, né? Então, tem o lado do mercado, da tecnologia assistiva, que chegam nas redes uma estruturação que nós, pesquisadores, não temos, né? Mesmo a gente chegando com a tecnologia que é gratuita, mas a gente não consegue, né, mostrar da forma em que essa pessoa que tem todo o marketing que faz ali, né, apresentar essa tecnologia. E essa questão, quando você começou a apresentar o VLibras, eu lembrei muito da gente, né? Porque essa questão, a evolução, né? O protótipo inicial e a evolução até chegar, né? Nessa última versão que você mostrou lá, o bonequinho, né, que foi evoluindo. A gente passa por isso muito também na acessibilidade, né? Então, na construção de jogos, a gente já teve um grupo de design que eles produziram os bonequinhos em libras, tudo parecia, né, não tinha expressão nenhuma, né? Os sinais, assim, não traduziam de fato aquilo que a gente queria. Então, a gente teve que, né,
deixar esses desenhos e procurar uma pessoa, e aí a gente fez isso com um surdo, né, que tinha um conhecimento, né, completo da Libras, e aí conseguiu fazer com que ele fizesse esses desenhos para que a gente pudesse colocar nos jogos. Então, assim, é um campo bem difícil, né, porque aí a gente quer chegar nesse estudante com deficiência, mas, assim, tem várias barreiras, desde as barreiras que são próprias da questão da acessibilidade, né, de tentar entender como chegar nele, a barreira dos recursos, né, que a gente vê que as nossas escolas da educação básica hoje, né, não tem toda a estrutura, e a barreira do pesquisador que, né, não entende de comércio e tem que chegar lá, né, e vender o produto nesse sentido de, mesmo sendo essa ferramenta, né, de domínio público. E essa questão da formação, que a Eliane tocou, que é um ponto que eu acho que é muito importante, né, e que a gente também sente muita dificuldade, e eles relatam muito, né, essa dificuldade de formação, porque eu não tenho formação, eu preciso de formação. Às vezes é um discurso esvaziado, né, de falta de formação para justificar esse fazer que não é, né, mas, assim, é importante também, né, a gente ter esse olhar, a gente ter essa parceria para que a gente possa construir, né, trilhar esse caminho aí, que é um caminho tão difícil. E hoje, nesse momento de pandemia, mais ainda, né, que a gente tem vivido aqui em Pernambuco, como é que vai ser essa retomada dessas pessoas com deficiência nesse contexto de pandemia? Então, é só deixá-los de lado e não se preocupar porque eles têm deficiência, porque existe esse discurso aí, ou é de fato a gente, né, tem uma proposta de retorno para eles? É isso. Eu assim, só para, acho que talvez fechar aí rapidamente, realmente, assim, eu acho que as falas de Tícia e Eliane, na minha visão, assim, meio que reforçam que, assim, tem N desafios, né, além do pesquisa em si, né, que desenvolver tecnologia, pesquisar é relativamente a nossa área, né, assim, é o que a gente gosta de fazer, mas a gente acaba tendo que explorar ou ter que desenvolver competências complementares, né, que é o que a gente não tem aí para, assim, a perna pesquisa é ok, mas a perna inovação, transferência de tecnologia é super desafiadora, né? Ter a continuidade aí dos financiamentos. Mas eu acho que no fim das contas, acho que os resultados eles acabam compensando aí, né, essas barreiras aí que a gente tem que atravessar e no fim das contas a gente pensar que nosso trabalho conseguiu ajudar uma pessoa, um conjunto de pessoas, eu acho que acaba sendo a recompensa, acaba sendo mais do que o que a gente espera, né? Sei lá, acho que a recompensa é muito gratificante aí e acaba compensando todo qualquer percalço aí que há no meio do caminho. Acho que é isso. Para encaminhar, né, as nossas considerações finais, eu queria destacar sobre as falas de vocês, essa mesa, eu acho que ela é uma mesa central no Controle 2020, porque ela está diretamente relacionada com o tema do evento, né? O título da mesa é Tecnologias Educacionais para Transformar o Mundo. A professora Eliane sugeriu, né, renomear, achei muito interessante, professora, Educação com Tecnologias que Transformam o Mundo. Eu achei, assim, muito interessante, né, essa sua observação. E o link com o tema do evento, né, que é Educação do Futuro, né, Tecnologias e Pessoas para Transformar o Mundo. Então, essa mesa, ela traz a discussão central do Control-E 2020, centrada nessas três, digamos assim, nesses três elementos, né, que são as pessoas, que no nosso caso estamos falando dos sujeitos da educação, né, principalmente dos professores e dos estudantes, as tecnologias, né, que também se tornaram centrais no contexto atual, né, porque é por meio delas que nós podemos reconfigurar as nossas práticas educativas nesse contexto, e as metodologias,
né, que também são um elemento extremamente importante nessa discussão, né, sobre a aprendizagem mediada por computador. Na fala da professora Eliane, ela destaca, e Tícia também destacou, um quarto elemento que é central, que é a formação docente. Então, a formação docente, de fato, é um elemento extremamente importante. Nesse caso, não apenas essa formação continuada, mas a formação inicial. E na fala da professora Eliane, né, ela coloca que a experiência dela, e eu achei super interessante, professora, para fazer esse destaque, é que a experiência de pesquisa, né, e de desenvolvimento que vocês fizeram, ela articula estudantes em formação inicial, né, estudantes da pós-graduação, e eu entendi também que há uma articulação com a rede de ensino local de educação básica, né, com escolas de educação básica local, e essa articulação, acredito, que gerou um impacto na formação dos professores envolvidos também, né? Então, nessas considerações finais, nas falas, se vocês quiserem fazer destaques com relação a esses pontos, né, tanto da tecnologia em si, como um elemento, né, importante nessa equação, como o papel, digamos assim, ativo e protagonista dos sujeitos da educação, professores e alunos, porque quem trabalha com esse tema há muito tempo sabe que não são as tecnologias que promovem a mudança, né? A mudança, ela é promovida pelas pessoas, né? As soluções são criadas pelas pessoas. Tecnologias surgem de pessoas, né? Então, essa ideia de que a tecnologia pode salvar a educação, né, dos seus grandes problemas, ela é uma ideia equivocada, a meu ver, né? Somos nós, os sujeitos da educação, que somos os protagonistas dessa história e que vamos reconstruindo esse fazer. A professora Eliane também destacou elementos importantes, né? Ela está chamando aí de metodologias inventivas. Eu achei super interessante, né? Porque a gente escuta metodologias ativas, metodologias inovadoras. Tem alguém, que eu não lembro agora o nome, que está usando o conceito de metodologias inovativas. Eu já vi numa das publicações. E aí ela disse metodologias inventivas, né? E me chamou a atenção, anotei aqui, né? Então, essa capacidade inventiva da educação, né, de se reinventar, talvez seja o nosso grande desafio, né, é mobilizar essa capacidade de se reinventar com tecnologias e com metodologias que possam dar respostas aos problemas, né, da educação que sempre tivemos e que temos tentado, né, para eles soluções há algum tempo, e problemas novos que foram apresentados. Então, nas considerações finais de vocês, vamos tentar conversar um pouco sobre esses 4 elementos tão importantes que vocês destacaram na fala, né, de vocês. Sujeitos da educação, tecnologias, metodologias e formação docente. Então, fiquem à vontade. Vamos começar agora numa outra ordem esse bloco. Vamos começar pela professora Tícia, depois Tiago e fechamos com a professora Eliane, tudo bem? Então, professora Tícia, faça suas considerações finais e, na sequência, a gente teria o professor Tiago e a professora Eliane. Uma coisa que me chamou a atenção na fala de Tiago foi quando ele colocou que ele conseguiu mudar, né, a vida, né, de um estudante, ou ajudou nessa mudança a partir da acessibilidade comunicacional permitida à estudante surda, né? E aí, pensando nessas palavras que Levian trouxe, sujeitos, né, tecnologia, metodologias e formação docente, eu lembrei de uma pesquisa, né, falando um pouco dessa mudança que a gente, né, consegue ver, que nos deixam alegres, né, e com brilhos nos olhos, quando a gente vê que
nossos produtos, nossas pesquisas, elas trazem, né, mudanças reais nas vidas das pessoas, né, dentro desse foco aí de transformar o mundo. Eu lembrei de uma dissertação de uma aluna minha que ela utilizou ferramentas de tecnologia assistiva. Nesse caso, ela usou tanto ferramenta de baixo custo, porque ela produziu algumas tecnologias, algumas ferramentas de tecnologia assistiva né, pensando na prática pedagógica dessa educação infantil, como também utilizou a Board, né, como também fazendo essa ligação com as temáticas e o planejamento da educação infantil. E aí, nessa educação infantil, o interesse dela era ver o desenvolvimento da linguagem, né, de crianças dos anos, né, iniciais dessa escolarização na educação infantil, entre 3 e 4 anos. E um aspecto bem interessante que ela observou, né, usando a comunicação alternativa, é que houve, né, uma maior interação dessas crianças com o meio social a partir do momento. Foi uma pesquisa de intervenção, né, então o objetivo dela era fazer uma intervenção, né, então foram práticas pedagógicas intervencionistas, pegando um pouco o que a professora Eliane falou, e ela conseguiu ver essas diferenças, né, na interação, na comunicação dessas crianças. E também um aspecto interessante que ela percebeu foi que o uso da comunicação alternativa permitiu que essas crianças elas evoluíssem na comunicação pela fala, ou seja, elas deixaram de usar tantos gestos, que elas estavam utilizando bastante gestos, e começaram a utilizar a fala mais. Então, ela percebeu e ela conseguiu ver isso de forma quantitativa, né? Como foi que essas crianças elas evoluíram no uso mais recorrente da fala, né? Que elas só usavam gestos, né? E passaram a utilizar a fala, e também o uso menor de gestos, e isso aumentou a interação, a comunicação e a inclusão dessas crianças na educação infantil. Então, a gente mexe aí um pouco com essa questão dos sujeitos, né, a tecnologia, né, que ela estava utilizando ali, né, ferramentas de tecnologia assistiva, a partir de uma metodologia, né, então houve todo um planejamento, a tecnologia atrelado, né, vindo a serviço desse planejamento docente, né, então como o professor ele está planejando essa prática pedagógica, né, isso tem trazido também contribuições nas formações, né, que a gente faz nesses momentos finais de pesquisa, ou então em cursos que a gente consegue trazer aqui para as redes, né, em Pernambuco, né? Então, como é que a gente pode estar utilizando esses recursos para facilitar, né, a aprendizagem dessas crianças? Então, eu acho que essa transformação que a gente consegue ver, né, nessa articulação entre pesquisa e extensão, né, é muito gratificante, né? Então, eu acho que é um pouco retomando a fala de Tiago, quando ele fala desses desafios, né, que são muitos, mas a gente também tem muita satisfação e colhe muitos louros, né, nessa questão do fazer, né, dessa prática. É isso. Então, eu estava refletindo aqui sobre um pouco melhor aí sobre o que Tícia e a Eliane falaram, e chamando a atenção aqui para um ponto, acho que na minha consideração final, acho que queria levantar aqui também um pouco a discussão com relação à questão da formação docente, né? Dos sujeitos da educação. E aí, refletindo sobre o caso de Osana, né, a gente se pega pensando como a gente está despreparado para certas situações, né? Por exemplo, no caso específico da educação inclusiva, como a gente estava despreparado para receber a Osana, né? E como aquilo ali foi um susto, né? Então, assim, mesmo a gente que está lá na ponta, né, na educação superior, a gente foi pego de surpresa, assim, e para arrumar uma solução demorou muito tempo, né? Assim,
Eu não cheguei a detalhar a história, mas assim, para até a Osana ter suporte de intérprete de Libras na universidade, ela demorou uns 2, 3 anos, mais ou menos. Ela teve que trancar o curso nesse meio tempo. Ela acabou demorando muito mais do que um estudante, né, que não tem deficiência, porque a gente não estava preparado, né? Então, assim, também pensar, refletir um pouco. Eu acho que não só formar, né? A gente também precisa ser formado, né? Principalmente quando a gente fala para esse case específico, né? Para esse público específico nesse contexto. Eu acho que a gente precisa também refletir um pouco mais. Eu acho que a gente precisa ser capacitado, especialmente para receber essas pessoas, porque isso tende a ser isso eu acho que é um caminho sem volta. Elas estão entrando, elas estão tendo mais acesso e elas vão continuar crescendo mais e mais. Uma preocupação, por exemplo, que eu tenho, eu comento muito com alguns colegas, por exemplo, essa solução dos intérpretes de Libras, ela é o ideal, né, para a comunidade surda, mas e se a gente chegar no ponto que todos os usuários surdos, usuários de Libras, entrem nas universidades? A gente tem mais de 500 mil usuários surdos no Brasil, né? Cerca de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Se essas pessoas alcançarem o ensino superior, a gente não vai ter intérprete de Libras que atendam de forma suficiente essas pessoas. A gente não vai ter, não existe, a gente não tem 500 mil intérpretes, né? E no contexto universitário, onde cada aluno tem um caminho, né? Cada segue um fluxograma aí, realmente é um dos desafios que a gente tem aí para frente. E a tecnologia, acho que talvez possa ajudar aí nesse ponto, mas realmente a gente vai ter que se reinventar aí. Eu acho que a gente tem muito a aprender aí para poder conseguir atender um pouco mais. Então, acho que tem uma linha também da gente precisar também dessa formação, dessa capacitação, para a gente poder passar para as outras pessoas. Acho que um pouquinho disso me fez refletir um pouco sobre isso. Então, eu queria também aproveitar e agradecer demais o convite. Foi um prazer participar, aprender um pouco com vocês aí. E a gente está sempre à disposição por aqui, na UFPB, no que a gente puder ajudar, estamos disponíveis. Muito obrigado. Ok. Eu aprendi muito hoje, nessa tarde, com vocês, né? As coisas que a Alicia trouxe, as questões que o Tiago trouxe, e isso tudo é muito importante e enriquece o nosso processo. E em relação a isso, uma das coisas que me mobilizou a trabalhar desde o início com as escolas, com os alunos e com os professores, foi justamente essa dificuldade que a gente sentia quando a gente desenvolvia uma tecnologia de mobilizar a escola para essa apropriação, né? Então, muito subsidiado por uma metodologia que se chama Living Labs, né? Que prevê esse engajamento das pessoas já desde o pensar o processo, porque essa pesquisa ela foi muito mobilizada também pelos alunos da formação inicial e por professoras que já estavam na atividade, né? O quanto a gente agregando essas pessoas desde o início faz com que, por eles se sentirem parte do processo, isso fique um pouco mais, eu não digo assim, Tícia, que seja fácil, mas talvez eles se sintam um pouco mais incluídos no processo e abertos para essa apropriação que precisa ser feita, né? E aí, eu ouvindo, né, o Tiago falar também, fica muito claro a questão da problematização do tempo presente. Ele tinha uma situação ali na frente dele que ele precisava, né, o que eu faço agora? Eu tenho uma aluna surda, o que eu faço agora? E aí surgiu todo esse projeto maravilhoso, toda essa invenção. Então, acho que esse é o rico da tecnologia, né? Ela permite com que a gente invente, que a gente crie, que a gente pense diferente, que talvez sem ela a gente não teria condições de fazer isso. Então, eu acho que essa provocação que a tecnologia nos faz em relação à forma, às metodologias, que a gente então, até então se sentia muito seguro,
eu acho que esse é uma perspectiva interessante e que justamente nos mobiliza para que nós, enquanto pesquisadores, né, que é o que o Tiago trazia, se perceba também no processo formativo. Eu agora tenho formado os professores do estrito senso de todos os programas de pós-graduação da Unicinos, das escolas, das diferentes escolas. E eles estão todos juntos num único ambiente. Isso tem sido riquíssimo. Por quê? Porque a gente precisa legitimar as diferentes áreas do conhecimento para que a gente possa realmente construir algo que seja inovador, né? Que seja disruptivo. Porque a gente sai das nossas caixinhas em direção aos outros. Porque todo mundo sabe que o conhecimento ele é incompleto, a nossa formação, né? A gente enxerga a vida muito perpassado pela formação que a gente se desenvolveu, né? Então, eu acho que essas trocas, né? E hoje também aqui, né? O Tiago vem também da informática, a Tícia tem essa pegada da linguística, né? Então, isso tudo é o que nos mobiliza para que a gente possa pensar um pouquinho fora da caixa, né? E entrar nessa questão da inventividade. Então, eu acho que é isso, né? Conhecimento é formação continuada o tempo inteiro. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de ter estado com vocês nessa tarde, debatendo essa temática, que eu acho que ela é fundamental, né? Tiago, me permite dizer que a gente não estava preparado, não está preparado para a inclusão, né? Como a gente também não estava preparado para a pandemia, né? As escolas pararam e os professores se apavoraram, né? E num primeiro momento, sim, a gente vai fazer um uso como ferramenta, aos poucos a gente vai se apropriando e vai conseguindo pensar em metodologias que consigam potencializar aquilo que a gente tem hoje. Então, mais uma vez, eu agradeço a Líbia e todo o pessoal que organizou o evento, né, por essa oportunidade de conversar com vocês. Um abraço. Professores, nós é que agradecemos imensamente, né, por vocês terem aceitado o convite, né, que nós fizemos para participar do Ctrl E 2020 e promoverem esse debate rico, relevante, urgente, num contexto extremamente propício a essas reflexões, que foi o tema dessa mesa, né? O tema dessa mesa realmente trouxe questões extremamente importantes. Então, eu gostaria de oficialmente agradecer, né, por vocês terem aceitado o nosso convite e participado dessa mesa. Agradecer também a participação de todas as pessoas, né, que nos assistem e que vão participar do nosso evento, nos momentos síncronos também, conversando com vocês um pouquinho mais sobre essas questões, né? Convidamos as pessoas que nos assistem a conferir a programação completa do nosso evento no site ctrle.ci.fpb.br e acompanhar, participar e interagir conosco nas nossas redes sociais, @congresso.ctrle é o nosso Instagram, e no Facebook, a nossa página no Facebook é @ctrle.br. Então, vamos continuar esse rico debate, né, nesses espaços e no nosso momento síncrono. Muito obrigada e até mais.